Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha, hoje a gente vai continuar fazendo aquele trabalho que nós estávamos realizando na nossa última aula. Na semana passada, nós falamos sobre as fontes sonoras e os timbres que os sons têm. Na semana passada, nós fechamos os olhos, vimos os sons que eram produzidos dentro da sala de aula e fora da sala de aula. Conseguimos perceber para os alunos que estavam em casa quais eram os sons que vinham de dentro do nosso apartamento ou de dentro da nossa casa e de fora da nossa casa. E a gente conseguiu fazer essa produção de percepção, de perceber quais são os sons e da onde esses sons vêm. A gente aprendeu que a fonte sonora é aquele instrumento, aquele objeto que produz o som. Então, tudo aquilo que produz o som, ele é uma fonte sonora. Vamos dar alguns exemplos? Então, aquele barulhinho do trim, trim, trim. Qual é a fonte sonora? A fonte sonora é o telefone. O telefone é a fonte sonora. Qual é o timbre deste objeto, deste telefone? Ah, é um som mais fininho? Então, o timbre deste telefone é um timbre agudo. Vamos ver. Qual é a fonte sonora deste som? Au, 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 au. A fonte sonora deste som só pode ser o cachorro. O cachorro é a fonte sonora. Mas como que é o timbre desse au, 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 au? É agudo? É grave? Então, o timbre, se é um cachorro menorzinho, se é um pincher, se é um cachorrinho pequenininho, o timbre da voz, o timbre do som do animal é mais agudo. Não, é um cachorro mais gordo, mais gordinho, é um cachorro mais forte. Então esse cachorro tem, o latido desse cachorro tem o som mais grave, mais grosso. Então, a gente aprendeu o que é fonte sonora, que é o que produz o som, e a gente aprendeu o que é timbre, que é a cor do som, né? Se ele é mais agudo, se ele é mais grave, se ele é mais fino ou se ele é mais grosso. Na aula de hoje, nós vamos fazer uma outra atividade também partindo dessa percepção, de perceber a sonoridade, de perceber qual é o timbre, de perceber de onde é esta fonte sonora. Então nós vamos pegar lá na página 42. O prof vai lendo devagar com vocês e vocês vão seguindo. Então, atividade número 1. Feche os olhos ao sinal do professor e escute os sons que serão produzidos. Tente identificar a fonte sonora de cada um deles e, em seguida, faça um desenho para representá-la. Depois, elabore um desenho livre para representar o timbre e escolha uma cor para caracterizá-lo. Então, nessa atividade aqui, em cada espaço, você vai, primeiro, ouvir o som que o prof vai fazer daqui. Você vai ouvir, prestar bastante atenção, sempre de olhos fechados. Ouvir, prestar bem atenção e identificar qual é a fonte sonora, ou seja, de onde esse som vem e qual é o timbre deste som. Se ele é um timbre mais fino, agudo, ou se ele é um som mais grosso, mais grave. Lembrando bem, a gente não vai mais falar fino e grosso. A gente vai falar agudo e grave. Então, sempre lembrando que o agudo são os sons finos, o grave são os sons grossos. Mas a gente sempre vai falar ou agudo ou grave. Então, o prof vai fazer o primeiro som agora e vocês vão ouvir sempre de olhos fechados. Não pode enganar o prof, hein? Tem que estar de olhos fechados. O prof vai fazer o som e você vai escrever ou desenhar, pode ficar livre, você pode ou escrever ou desenhar qual é o som, qual é a fonte sonora do som que o prof está fazendo. Então, vamos começar. Primeiro som, todos de olhos fechados agora. O prof nem vai mostrar. Vou fazer aqui debaixo da câmera para vocês não verem o que é. Então, de olhos fechados,
qual é a fonte sonora deste som? Então vocês vão falar para mim de onde vem esse som. Lembra que a fonte sonora é de onde vem este som. Então vocês podem ou desenhar, se vocês acharem que é mais de um objeto, o prof bateu um objeto em outro objeto, então desenhe os dois objetos ou escreva os dois objetos. Depois que você desenhar, depois que você escrever, você vai me falar qual é o timbre deste objeto que eu utilizei. Ele é mais agudo? Ele é mais grave? E você vai escolher uma cor para cada timbre. Uma cor para o agudo, uma cor para o grave. Se for agudo, escreva lá de uma cor. Se for grave, escreva lá de outra cor. Essas cores a gente vai repetir nos próximos sons. Então escolha aí duas cores para diferenciar o que é agudo e o que é grave. Tá bom? Então você vai, neste primeiro som, vou repetir o som, neste primeiro som, identificar para mim qual é a fonte sonora, o que está emitindo esse som, e depois você vai falar para mim se ele é agudo ou se ele é grave. Olha lá o som. Já identificou qual é a fonte sonora? Qual é o timbre deste som? Se ainda não, dá uma pausa no vídeo, faz a atividade para depois continuar. Vamos lá então para o segundo som. Você também vai ter que identificar qual é a fonte sonora e qual é o timbre, ok? Pode fazer também desenhos livres, tá? Faça um desenho livre em relação ao som que você está ouvindo. Vamos lá, feche os olhos. Vou pegar o objeto, também vou colocar aqui embaixo para vocês não saberem qual é o objeto. Lá, fechando os olhos, já. Muito bem. Identificaram de onde vem este som? Qual é a fonte sonora do som que o prof estava fazendo barulho? Deste som, ele é mais grave ou ele é mais agudo? Ele é mais fino ou ele é mais grosso? Esse som. Vou fazer mais uma vez. Tenta perceber primeiro a fonte sonora e depois perceba se ele é agudo ou se ele é grave, se ele é fino ou se ele é grosso. Olha lá. Perceba se o som é mais fino ou se ele é mais grosso. Se ele é mais agudo ou se ele é mais grave. Então, se ele for agudo, você vai escrever da mesma cor que você já tinha escolhido lá no outro. Se ele for grave, da mesma cor que você escolheu lá no outro, ok? Se não terminou ainda, dá uma pausa no vídeo, faz a atividade para depois continuar. Agora nós vamos para a letra C, o som número 3. Da mesma forma, o prof vai fazer, você vai identificar de onde esse som vem, qual é a fonte sonora desse som, e depois você vai falar para mim se ele é grave ou se ele é agudo. Então vai lá, fecha os olhos e o prof vai fazer os sons, ó. Conseguiram escutar esse som? Escutando o som, pode abrir os olhos. Escutando o som, agora você vai identificar qual é a fonte sonora. O que está produzindo esse som? Quem será que está produzindo esse som? O que será que está produzindo esse som? Este som, ele é grosso ou ele é fino? Ele é agudo ou ele é grave? Lembra lá, agudo mais fino.
grave mais grosso. Qual é o timbre deste som? O prof vai fazer de novo, ó. De olhos fechados. Conseguiram identificar? Identificou? Faz um desenho livre, ou pode escrever de onde veio este som, e vai colocar depois do desenho livre, ou do seu registro, se ele é um som agudo ou se ele é um som grave. Tudo bem? Então essas são as nossas 3 atividades para hoje. Por último, lá na página 44, nós temos ali uma brincadeira, um jogo da memória. O prof vai ler e vocês vão acompanhando, ó. Utilize as cartas do material complementar na página 123. Vamos lá na página 123 do nosso livro. Na página 123, nós temos essas cartelas aqui, ó. Essas cartelas. Aqui você vai destacar essa página, e vai recortar cada cartãozinho desse. Então nós temos o bum, que é uma bomba, nós temos o din-dong, que é um sino, nós temos o bzz, que é uma abelha, uma mosca, né? O atim, que é uma pessoa espirrando, o trim-trim, que é um telefone, e o tibum, que é uma pessoa caindo na água. Então você vai recortar e vai fazer cartõezinhos. Voltamos lá para a página 44. A atividade deverá ser realizada em duplas. Então você pode escolher você e a mamãe, você e o papai, você e o irmãozinho, você e a irmãzinha, a vovó, a titia, quem estiver dentro da sua casa. Escolhe uma pessoa para fazer esse jogo com você. Distribua as cartas sobre uma mesa e observe-as por alguns segundos, tentando memorizá-las. Então você vai colocar todas essas cartas viradas para cima para você ver quais são as cartas e vocês vão prestar atenção nessas cartas, tentando memorizar o que é o bum, o que é o bzz, o que é o tibum. Prestem bem atenção nas cartas. Depois você vai virar as cartas para baixo e escolher 2, mas verifique se a ilustração do som corresponde à ilustração da fonte sonora. Então, se você virar a carta bzz, você tem que virar para você marcar um ponto a mosca ou a abelha. Se você virar uma pessoa espirrando, tá errado. Então você tem que identificar se a fonte sonora é a mesma do som que você virou. Se houver correspondência, guarde o par com você e jogue novamente, ou seja, você fez um ponto. Caso contrário, desvira a carta e passa a vez para outra pessoa. Ganha o jogo quem conseguir formar mais pares, som e fonte sonora. Então nós temos essas 3 atividades primeiras, que é para você ouvir o som que o prof fez aqui e depois fazer o desenho ou um registro livre e depois, além de tudo, colocar se é agudo ou se é grave, se é fino ou se é grosso. Vai fazer esses 3 sons que o prof fez. E depois você vai escolher uma pessoa da sua casa para você fazer esse jogo da memória de som e fonte sonora. Tudo certo? Um recado bem importante. Vocês não vão precisar me enviar essas atividades. Não tem devolutiva, tudo bem? Vocês vão fazer todas essas atividades no livro didático e quando a gente voltar para a escola, o prof vai fazer toda a correção do livro. Certinho? Se vocês tiverem alguma dúvida, ou pode mandar para mim, ou pode mandar para a Cíntia, a coordenadora lá da Educação Infantil, que ela passa para mim. Tudo bem, meus amores? Um beijo para vocês, boa semana e a gente se encontra na aula da semana que vem. Tchauzinho!